Senta aí rapidamente. Já abre a sua Bíblia. Chegou o momento mais importante do nosso culto, que é o momento da palavra. Amém? Queridos, quem aqui gosta de ser servido? Levante as mãos. Você está deitado, chegar alguém nesse calorão, com aquele copo de água gelada para você, dizer: ó, toma aqui. Você derrama na garganta, dá glória a Deus, dá aleluia. É uma bênção, né? É uma bênção ser servido. Quando eu era criança, eu olhava para o meu irmão Mateus. Hoje já é adulto, casado, um rapaz muito abençoado. E eu falava assim: pega um café para mim. E o meu irmão falava para o mais novo, é escala, né? Respeito, autoridade. Aí Mateus falava para o mais novo: pega um café para mim. E o mais novo falava para a mais nova: pega um café para mim. Porque a gente gosta de ser o quê? Servido, é ou não é? Só que no reino de Deus é diferente. E Jesus, Ele vai te ensinar isso agora. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 20 e versículo de número 20. O maior, na ótica de Jesus, é o menor. E aquele que é o líder de todos, na verdade, é aquele que serve a todos. Amém, queridos? Eu vou ler versículo por versículo, e conforme eu leio, eu explico. Isso se chama pregação expositiva. Explicar exatamente o que está escrito, nada além, nada aquém. Amém? Diz assim a palavra de Deus: então se aproximou dele quem? Diga comigo: Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe fazendo o quê? Um pedido. Levante a sua mão ou a sua Bíblia e diga comigo: Senhor, me ensina pela tua palavra a ser abençoado. Diga: eu quero entender e praticar a tua palavra. Queridos irmãos, veja só, quem é que se aproxima de Jesus? Uma mulher. Essa mulher, ela não é chamada pelo seu nome, ela é chamada como sendo a mulher de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu. Zebedeu possivelmente era um homem muito importante. E quem eram os seus filhos? Tiago e João. A Bíblia diz que essa mulher, junto com os seus filhos Tiago e João, que já eram apóstolos, já eram seguidores de Jesus, já eram discípulos de Jesus, eles, ao se aproximarem, a Bíblia diz que eles o adoram e lhe fazem um pedido. E aqui vai algumas observações. A adoração deles não era uma adoração verdadeira. O nosso querido presbítero Anderson, ele trouxe uma palavra muito abençoada na segunda-feira. Ele leu o que o profeta Jeremias escreveu no seu livro. No capítulo 29, Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque eu entendo que nem toda busca ela pode ser sincera, nem toda adoração ela pode ser verdadeira. A Bíblia diz que haviam 3 magos ou 3 reis, que ao saírem do local onde estavam, foram guiados por uma estrela até a cidade de Jerusalém, até Israel. Quando eles chegam lá, eles dizem: viemos adorar ao nascido rei dos judeus. Quando o rei Herodes, que era um homem perverso, que era um homem diabólico, que era um homem que governava por meio de punhos de ferro, era um homem terrível, quando ele ouviu falar que tinha um novo rei, e esse rei era o rei dos judeus, a Bíblia diz que ele manda chamar as autoridades de Israel para perguntar aonde nasceria o tal do rei dos judeus.
e disseram a ele que nasceria em Belém, porque Davi era de Belém. E qual foi a artimanha de Herodes? Ele olha para os magos e ele diz assim: ó, manda-me trazer o menino quando vocês o encontrarem, para que eu possa adorá-lo. Só que na verdade Herodes não queria adorar Jesus, Herodes queria matar Jesus. E a Bíblia diz que quando os magos, eles chegam diante de Jesus, eles adoram ao Messias em corpo de uma criança, oferecem a ele a oferta, adoram, exaltam ao Rei dos céus e também Rei da terra, que havia se feito homem. Eles são divinamente alertados para que não voltassem até o rei Herodes, mas que fossem por outro caminho. E a Bíblia diz que o anjo Gabriel aparece em sonho a José e manda que José envie o seu filho, leve o seu filho até a terra do Egito, e só voltasse de lá depois da morte de Herodes. Quando Herodes descobriu que tinha sido enganado, a Bíblia diz que ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, e se cumpre uma profecia do profeta Jeremias. Então veja que a palavra de Herodes foi uma palavra hipócrita. Quando encontrares o menino, tragam até mim para que eu o adore. Não era uma adoração verdadeira, não era uma adoração sincera. A Bíblia diz que a mulher de Zebedeu com Tiago e João, eles ao se aproximarem de Jesus o adoram, só que não era uma adoração de coração. Queridos irmãos, Deus, Ele não quer em nós uma capa de religião. Deus quer verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, o Senhor declarou: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração, ela tem que ser de um coração quebrantado, não simplesmente palavras vazias. Jesus falou assim, ó: não é pelo seu muito falar que serei ouvido. Jesus falou isso porque os religiosos da época de Jesus, eles ficavam nas esquinas horas e horas e horas, porque eles queriam ser vistos. Mas Jesus falou: não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos, porque palavras vazias. O próprio Deus falou: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas pessoas que sobem nos altares e adoram a Deus com os lábios, mas estão vivendo uma vida imoral, uma vida pecaminosa. Quantas pessoas que louvam a Deus com os lábios, mas amaldiçoam Ele com as suas atitudes. Só que algo me chamou a atenção enquanto eu meditava nessa palavra, que eles adoraram e logo em seguida eles fizeram um pedido, e o Espírito Santo ministrou meu coração. Quantas vezes nos aproximamos de Deus em oração apenas para fazer pedidos? Adoramos para pedir. Quantas vezes, para pensar, seja sincero, é retórico que eu vou perguntar. Quantas vezes você dobra o seu joelho para adorar e depois pedir? Não que pedir seja errado. Jesus falou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, todo que bate a porta se abre, e todo aquele que busca encontrará. Não é neste teor que eu estou me referindo, mas eu estou me referindo no quesito sinceridade para com Deus, em uma adoração sem interesse. Quantas orações eu e você realizamos só para adorar a Deus? Quantas vezes você dobra o seu joelho e você diz: Senhor, eu não quero te pedir nada, eu só quero te agradecer. Senhor, eu quero te agradecer pela vida, quero te agradecer pela saúde, eu quero te agradecer pela salvação, eu quero te agradecer pela tua misericórdia, eu quero te agradecer pela tua bondade. Quantas vezes dobramos
dobramos o joelho e já apresentamos a Deus uma lista de pedidos, e a nossa adoração acaba se resumindo em petições. Uma oração, ela deve ser equilibrada em 5 pilares. Quando eu me aproximo de Deus, o que Deus disse a Moisés? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde tu pisas é terra santa. Então, em primeiro lugar, quando eu me aproximo de Deus, eu preciso entender que Deus é santo, que eu não estou me aproximando de qualquer pessoa, que eu não estou falando com qualquer pessoa, que eu não estou falando com qualquer um, eu estou falando com Deus. Deus falou a Moisés: tira as sandálias dos teus pés. Então o primeiro pilar de uma oração de adoração é eu primeiro confessar a Deus os meus pecados e rogar a Ele pelo seu perdão e pela sua misericórdia. O segundo pilar de uma oração, na minha concepção pastoral, é antes mesmo de pedir, agradecer. O apóstolo Paulo escreveu: em tudo dai graças. Nem sempre, irmãos, nem sempre as coisas vão estar como queremos. Eu vou sair dessa igreja hoje, tínhamos 3 boletos, agora só tem 2, mas eu vou sair daqui não olhando para os 2, eu vou sair daqui olhando por aquele que já foi pago para a glória de Deus, ou será pago. E eu vou glorificar e me alegrar e colocar lá no nosso relatório da igreja que já foi pago mais uma conta para a glória do Senhor. Quantas vezes nós deixamos de olhar para o que Deus já fez e focamos apenas no que não temos ainda, no que não recebemos? Querido irmão, o segundo pilar de uma oração é você ser grato. Ser grato pela vida, ser grato pela saúde, ser grato pela fala. Ah, pastor, mas falar é normal. Tem pessoas que não falam. Ah, pastor, mas são coisas tão básicas. Agradecer pela visão. Tem pessoas que não enxergam. Tem um cantor, um dia traremos ele na nossa igreja, se Deus quiser, chamado Cleiton Queiroz. Ele não enxerga, mas é um adorador. Temos motivo de sobra para agradecer. Acredito que o terceiro pilar de uma oração sincera a Deus é a adoração. Adorar a Deus na beleza da tua santidade. A Bíblia diz que os anjos, eles encobrem a sua face e eles declaram ao Senhor: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso é adoração, é exaltação. Por isso que o louvor é tão importante. Por isso que para louvar precisa ser santo. Nós precisamos cantar louvores a Deus em santidade, adorar ao Senhor. Isso é uma adoração. O quarto pilar de uma oração é também a petição. Eu tenho o direito de pedir. Jesus falou: pedir, dar-se-vos-á. O quinto pilar, acredito eu de coração, é a intercessão. Interceder pelos familiares, interceder por aqueles que amamos e até mesmo pelos nossos inimigos. Então, queridos irmãos, a nossa adoração, a nossa oração, ela não pode estar resumida apenas em pedir algo. A Bíblia diz que a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, ela adora, mas logo em seguida ela pede. Não é errado pedir, não é errado pedir, só que a adoração tem que ser sincera. Senhor, eu quero te adorar, eu quero te exaltar. E tem um detalhe: por que eu posso dizer que a adoração dela foi hipócrita? Que a adoração de Tiago e João, mesmo sendo apóstolos, foi hipócrita? Porque veja só o que diz o versículo 21, acompanha comigo aí, por favor. E ele, Jesus, diz-lhe: o que queres? Aí ela responde: dize ou diga que estes meus 2 filhos. Quais eram os 2 filhos dela? Tiago e João. Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Porque que era uma adoração hipócrita?
porque o pedido dela revelou a intenção do coração dela. O que ela queria? Ela queria poder. Eles queriam poder, eles queriam honra, eles queriam ocupar os melhores lugares. Na mente deles, o reino de Jesus seria implantado lá em Israel. Na mente deles, Jesus derrotaria o grande império romano, derrotaria os inimigos de Israel e reinaria. E o que eles pensaram? Agora nós vamos nos assentar, um à direita e o outro à esquerda. Agora nós ocuparemos posições de honra. Só que tem um detalhe, irmão, tem um detalhe maravilhoso. Jesus, ele vem quebrando todo paradigma. Você sabe por que que o muçulmano, ele não acredita que Jesus é Deus? Sabe por que que ele não acredita que Jesus é o Salvador? Porque o muçulmano, ele prega, ao invés da fraqueza em Deus, ele prega o matar em nome de um suposto Deus. Eles dizem: Jesus, ele não morreu. Jesus, ele um dia vai voltar, mas ele não morreu. Eles não aceitam a morte de Jesus. Por quê? Porque os antigos, os modernos e os atuais, eles entendem que para eles é só vencer. Jesus vem quebrando todo paradigma. Jesus fala assim, ó: se alguém de vós quer ser o maior, sirva a todos. Jesus vem quebrando paradigma. Jesus fala assim, ó: para vocês viverem, eu preciso morrer. Olha só, veja os paradoxos que Jesus coloca numa mesa. Para ter vida, isso é um paradoxo, tem que ter morte, é o oposto, paradoxo. Jesus oferece: eu vou dar vida para vocês, mas por meio da minha morte. É um paradoxo. Jesus fala: eu vou dar força para vocês através da fraqueza. Paulo falou isso: quando penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Agora Jesus responde: olha, vocês não sabem o que estão perdendo. Jesus olha para Tiago e João. Tiago e João um dia discutiam com os demais discípulos. Eles diziam assim, ó: quem de nós será o maior? Aí Jesus interrompe: epa, o maior dentre vós será o menor. Jesus, ele quebra totalmente aquela visão autoritária de cima para baixo. A liderança, a vida com Deus, segundo Jesus, ela começa de baixo para cima, não de cima para baixo. O que quer ser o maior? Seja o servo de todos. Aquele que quer ser o líder, cuide de todos. Jesus falou: se alguém dentre vós quer ser o maior, seja o menor. Um dia, na Santa Ceia, na última ceia, Jesus bota todos eles sentado. Jesus pega uma bandeja de água, Jesus pega uma toalha e ele começa: coloca os pés aqui na água e eu lhes lavarei os pés. Pedro olha para Jesus, diz: não, mestre, não lavarás os meus pés. Jesus fala: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Pedro era folgado, né? Ah, Senhor, já lava também a outra parte. Jesus falou: não, Pedro, lavar os pés é o suficiente. Pedro era folgado. Mas veja, o mestre, aquele que deveria ser servido, ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Então, uma aplicação da palavra explicada: Deus te chamou para servir. Aonde Deus te colocou? Deus te colocou como um servo para a sua glória. Se você está trabalhando servindo para a glória de Deus. Se você faz alguma coisa para a igreja,
limpa o banheiro, varre, arruma as cadeiras ou faz qualquer coisa, você está servindo. E é este o chamado de Deus para os seus servos. Jesus olha para eles e diz assim: vocês não sabem, vocês não entenderam o que eu preguei até agora. Eu preguei, eu ensinei. Jesus, ele liderava pelo exemplo. Querido, a melhor forma de você convencer alguém é por meio do exemplo. Nada grita tão alto quanto o exemplo, nada. O exemplo, ele fala mais alto do que as minhas palavras. O exemplo, ele arrasta. Palavras empolgam, mas o exemplo, ele arrasta. Eu desejo em Deus ser um pastor por meio do exemplo. Às vezes eu estou em casa com meus familiares, e antes de eu falar alguma coisa, eu penso: será que o que eu falar vai ser exemplar? Ou um cristão deveria falar isso? Aí eu penso muitas vezes antes de falar, antes de tomar uma atitude, antes de agir de alguma forma. Quantas vezes, quantas pessoas, elas dão um mau testemunho por meio dos seus exemplos? Você já ouviu aquele ditado? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Hipocrisia. Porque eu devo trazer alguém ou atrair alguém através do meu exemplo. O seu exemplo como cristão, ele deve falar tão alto a ponto das pessoas não ouvirem o que você fala. Tem aquele tipo de gente falador, sim ou não? Fala. Uma vez eu estava na empresa de um amigo, chegou um rapaz, falava. Um dia eu fui lá na mesma empresa, e eu falei: aquele moço lá, aquele lá voltou para a droga. Eu falei: que Deus tenha piedade daquela alma. Então, querido irmão, Jesus olha para eles e diz assim: não sabeis, versículo 22, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Na mente de Tiago e João, eles iriam sentar um à direita, outro à esquerda, e eles iam dar ordens, mandar, eles iam governar, seriam servidos. Aí Jesus olha para eles e fala assim: será que vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Qual era o cálice que Jesus iria beber? A sua morte e a sua ressurreição, o seu sofrimento. O cálice da ira de Deus seria derramado sobre Jesus pelos nossos pecados, porque pecamos contra Deus, éramos inimigos de Deus, mas pela graça de Deus fomos alcançados, porque Jesus bebeu o nosso cálice, Jesus morreu no nosso lugar, Jesus sofreu no nosso lugar, Jesus pagou o preço no nosso lugar. Mas Jesus olha para eles e diz assim: podeis beber o meu cálice, ou o cálice que eu estou para beber? Eles eram tão ousados que eles disseram: podemos. Imagino que Jesus falou: vocês não sabem nem o que estão falando. E de fato beberam o cálice. A Bíblia diz que Tiago, o rei Herodes, fez uma grande perseguição contra a igreja, e Tiago foi morto ao fio da espada. E a Bíblia diz que o apóstolo João foi exilado até a ilha de Pátimos e sofreu muito também. Mas aí agora Jesus diz no versículo 23: e diz-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice. Ou seja, Jesus concorda com Tiago e João: vocês vão sofrer em meu nome. Tiago pagou com a vida e João morreu de morte natural. Então eles beberam o cálice. Só que agora Jesus fala assim: veja só, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. Jesus estava dizendo: no governo celestial, o meu Pai tem o domínio. Jesus aqui estava se colocando também na posição de servo, sendo um com o Pai, sendo igual a Deus. Ele assumiu a forma de homem, fazendo-se servo de todos. Aí Jesus continua, veja só:
E quando os 10, veja só, era 2 discípulos discutindo junto com a mãe dele, a mãe de Tiago e João começaram a pedir: e aí, coloca os meus filhos. Aí os 10 que também queriam, os 10, Pedro, André, Filipe, Bartolomeu, Judas, Tomé, eles ficaram com ciúme. Por quê? Porque eles também queriam as posições de honra. Só que no reino de Deus, as posições mais elevadas são aquelas que aparentemente têm menos valor. É por isso que às vezes você faz algo e parece que ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Parece que, estou aqui ajudando a pagar as contas da igreja, cuidando da igreja, abençoando a igreja, sou um dizimista. Quer uma palavra para você guardar no seu coração? Deus está vendo. Você cuida da igreja, ajuda a limpar, ajuda a manter a casa do Senhor organizada, vem, se esforça, trabalha, se entrega, cuida da casa de Deus, mantém a porta da casa do Senhor aberta. E eu vou lhe dizer, Deus está te vendo, Deus está olhando. Eles queriam as posições elevadas. Então Jesus, ele viu a discussão. Queridos, quem aqui tem casa que mora bastante pessoas? Levante a mão. Você já viu aqueles vídeos que parece que estão tudo se matando? Sim ou não? Mas estão na verdade só colocando os causos em dia. É ou não é? Sim ou não? Parece que estão se matando. Um fala de um lado, o outro fala de outro, o outro berra, o outro canta, o outro grita, o outro pula. E é um negócio aglutinado, é ou não é? Tem umas famílias aglutinadas. Quando se junta a minha família, irmãos, noras, mãe, misericórdia, sai de perto, diga glória a Deus. É um falando, é um berrando, é um gritando, é minha filha correndo de um lado para o outro, é um negócio terrível. Imagina aqueles 12 homens gritando, e aí? Quem é que vai sentar? Aí eles olham para Tiago e João e começam a apontar o dedo. Quem vocês pensam que são? Vocês querem sentar, mas o lugar é meu. Aí Jesus começou a ver isso. E o que Jesus faz? Jesus chama ele: vem cá, vocês não aprenderam nada ainda. Quantas vezes Jesus olha para você, olha para mim e fala assim: você não aprendeu nada ainda. Você não aprendeu nada do reino de Deus. Você não aprendeu o que é evangelho. Evangelho é servir. Evangelho, para ser o maior, tem que ser o menor. As menores coisas são as que têm mais valor. O que você faz, você não faz ao homem, você faz a Deus. Isso é o evangelho. É isso que Jesus olhou para eles e falou. Veja só, acompanha comigo aí, versículo 25. Então Jesus, mandando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos povos são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Jesus estava dizendo assim, no mundo secular, o maior é servido pelo menor. Por exemplo, eu e você trabalhamos para pagar o salário do nosso presidente. Trabalhamos para pagar as viagens dos nossos ministros, deputados, senadores. Você bota 100 de gasolina, se eu não me engano, 30 vai para o nosso governador e 40 para o nosso presidente. Você usa 30 reais da tua gasolina. Você vai no mercado, você compra lá 100 reais, 30 para o nosso governador, 40 para o nosso presidente. Você usufrui de 30, porque vivemos na sociedade secular. Os menor não no sentido intelectual, mental, de capacidade, não, nada disso. Menor no sentido da posição ocupada. Hoje nós não ocupamos uma posição de tanta autoridade. Tem pessoas que são analfabetas e ocupam posições de grande autoridade
no nosso país. Então não diz respeito a ser melhor ou maior, diz respeito à posição ocupada, a posição ocupada. Só que Jesus fala, é assim que acontece. Ah, mas isso é injusto. Um dia quiseram levantar Jesus e o declarar rei. Mesmo Jesus sendo rei, Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. No momento, o meu reino é no coração de cada crente. Depois, a nova Jerusalém do céu descerá na terra e Jesus governará as nações. Só que esse momento ainda não chegou. Então Jesus fala: os menores servem aqueles que ocupam uma posição de autoridade. E agora Jesus fala algo extraordinário. Jesus fala assim, ó: mas não será assim entre vós. Ou seja, vocês, o meu povo, os meus servos, lavados, convertidos, que tiveram os seus pecados perdoados, com vocês não é assim. Aí Jesus, ele diz assim, ó: mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso servo. Querido, Deus nos chamou para servir. Eu amo servir. Eu estou aqui, mas eu estou servindo. Um dia o meu irmão, ele falou assim: você pode ir até uma cidadezinha aqui que eu não... Alfredo Wagner, pode ir até lá comigo levar uma banheira, porque eu não consigo descarregar ela sozinho. Falei: posso. Aí a gente foi lá, descarregou a banheira. Ele falou assim: eu vou te pagar uma diária. Eu falei: não, eu vim aqui para servir. O que tu faz, faz para a igreja, mas eu vim servir. Porque servir ao olhar de Deus é um ato nobre. Toda vez que você serve de coração, com sinceridade, você está sendo exatamente o que Jesus foi enquanto esteve na terra. Ele serviu com amor, serviu de coração. Jesus serviu a tal ponto de se entregar a si mesmo no nosso lugar. O profeta Isaías o chama de servo sofredor. Quanto mais você serve, mais Deus te abençoa. Todo líder que cresceu, que deixou um legado, que deixou uma história, acima de tudo foi um grande servo. Talvez não foi um servo de Deus, mas foi um servo do povo. Serviu ao povo, serviu às pessoas. Todas as pessoas que eu me relaciono, eu procuro servi-las como um servo de Deus, fazendo a elas como se estivesse fazendo a Deus, dando o meu melhor. Quando eu venho aqui pregar, eu estou pregando a Deus. Se eu organizar uma cadeira, eu estou fazendo a Deus. Se eu varrer uma parte da igreja, eu estou fazendo a Deus. Se eu evangelizar, eu estou fazendo a Deus. Se eu entregar uma oferta, eu estou fazendo a Deus. Jesus falou: mas não será assim entre vós. Aquele que quer ser grande ou fazer-se grande, que seja o vosso servo. E qualquer, veja só, acompanha aí, versículo 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Você pode acompanhar aí no mundão as pessoas matando para ocupar o quê? As posições, os lugares de maior prestígio. Volta e meia cai um avião e ninguém sabe por quê, que aquela pessoa exercia uma posição de autoridade. Há um tempo atrás saiu um avião, se eu não me engano, de Brasília ou São Paulo, com direção ao Rio de Janeiro, e do nada o avião ele cai dentro de um rio. Estava dentro um gaúcho chamado Teori Zavascki. Era um homem que exercia autoridade na nação e queria colocar muitos poderosos em muitos, uns seriam presos e assim por diante. Do nada o avião dele caiu e um outro homem careca o substituiu. Ninguém sabe até hoje como é que do nada esse avião caiu. Mas o que é isso?
as pessoas elas matam porque para ocupar posições de autoridade. Teve um outro homem há um tempo atrás, chamado Eduardo Campos. No ano de 2014, ele estava embaladíssimo nas pesquisas presidenciais. Do nada, ninguém sabe o porquê, o avião dele caiu em uma área residencial. O que é isso, pastor? É ocupar posições de autoridade. William Shakespeare foi um grande dramaturgo e foi ele quem disse aquela frase: até tu, Brutus. Brutus era um senador romano que ajudou a matar o Júlio César com 23 facadas. Por quê? Para ocuparem a posição de poder que ele exercia. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, elas matam mesmo, matam, sabotam avião, sabotam carro. É um negócio terrível. Quem lembra do presidente Juscelino Kubitschek? Do nada, ele sofre um acidente na Via Dutra e morre. Do nada, você vê que as pessoas que exercem posição de autoridade, elas morrem do nada. Não que o ser humano não vai morrer um dia, mas que é isso? É porque as pessoas elas querem os melhores lugares, elas querem sentar na cadeira, elas querem poder. Mas Jesus, ele diz a mim, ele diz a você: vocês não são assim. Nós não matamos, nós não invejamos, nós não queremos o lugar do nosso semelhante. Nós queremos ser servos, servos de Deus e servos do próximo. Diga glória a Deus. E eu encerro a minha pregação. E Jesus fala assim, ó: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Jesus falou isso. O Deus Criador dos céus e da terra acaba de dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus serviu, deu a vida e nos resgatou. Nos resgatou do quê? Da condenação eterna e da escravidão do pecado. Jesus, ele serviu e deu a sua vida como um resgate. Foi o pagamento de uma dívida. Imagina aí, uma agiota. Uma observação, irmão, só para avisar: a agiotagem é crime, é pecado e Deus não se agrada. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo mães tendo que vender casas para pagar as contas que filhos fizeram com agiotas. Eu vi um vídeo de uma mãe, e essa mãe estava chorando porque teve que vender a casa para pagar a dívida com um agiota, porque o filho não tinha como pagar, senão seria morto. Então isso é pecado e Deus, ele não se agrada. Amém, meus irmãos? É um alerta, falo para a igreja e falo para quem quiser ouvir: agiotagem é pecado, Deus não se agrada. Deus proíbe o empréstimo de dinheiro com usura. Amém, meus irmãos? Então nunca se envolva com isso, porque isso é um beco sem saída, é um poço sem fundo. Isso é terrível, isso não agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Que sejamos daquele velho modo de viver: se eu não tenho hoje, eu vou esperar amanhã, uma hora Deus vai dar. Não queira botar o pé pelas mãos, porque isso é complicado. Jesus olha e diz assim, ó: eu paguei a dívida. Ou seja, imagina que eu tivesse a dívida com um agiota, e o agiota falou assim, ó: se você não me pagar, você vai morrer. Aí Jesus, ele vem e ele dá a vida dele pela minha dívida, e ele diz: a tua dívida está paga, agora você pode viver. Jesus falou isso: eu dei a minha vida em resgate por muitos.